Em Brasília, Jair Bolsonaro passou a primeira noite no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. A transferência do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal para o novo local foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro afirma que Jair Bolsonaro, abre aspas, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições, não está em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. Fecha aspas. O magistrado também estipulou que Bolsonaro tem assistência 24 horas de médicos particulares já cadastrados, sem necessidade de comunicação prévia e deslocamento imediato para hospitais em caso de urgência, com a obrigação de comunicação ao STF no prazo máximo de 24 horas da ocorrência. O documento assinado pelo ministro do STF traz uma tabela comparando as instalações destinadas a Bolsonaro com a sala na Superintendência da Polícia Federal. Na decisão, Moraes menciona ainda que Bolsonaro terá mais tempo de visita com familiares e um maior número de refeições diárias, além de exercícios e de banho de sol quando quiser. A decisão reproduz entrevistas e postagens do ex-vereador Carlos Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, filhos de Jair Bolsonaro, reclamando das condições a que o ex-presidente estava submetido sob custódia na sala da PF em Brasília. Moraes afirma que está em curso, abre aspas, uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o poder judiciário, fecha aspas. Segundo o documento, a campanha estaria ignorando as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de Bolsonaro na Superintendência da PF. O ministro cita, por exemplo, uma entrevista em que Flávio Bolsonaro reclamou do que chamou de barulheira do ar-condicionado na sala da Superintendência da PF, além de uma manifestação dos advogados do ex-presidente sobre o assunto. Por fim, Moraes assegura que o cumprimento da pena de Bolsonaro vem ocorrendo com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e em condições extremamente favoráveis em relação ao restante do sistema penitenciário brasileiro. Às 7h03 no horário de Brasília, hora de receber a nossa analista de política, a nossa comentarista Guta Pini, junto comigo aqui no telão. Olá, Guta, bom dia, seja bem-vinda. Ótima sexta-feira para você. Bom dia, Dani, bom dia para toda a nossa audiência. Vamos lá. Sexta-feira e com muitas reviravoltas aqui no Brasil. Muitas reviravoltas. Ontem, no final da tarde, Jair Bolsonaro foi transferido já da Superintendência da Polícia Federal para a chamada Papudinha, esse quartel, que fica também em Brasília, e só depois, ainda no final da tarde, comecinho da noite, é que veio à tona essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que de fato surpreendeu a muitos, surpreendeu inclusive a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí chama a atenção o que diz o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, depois de apontar ali todas as reclamações, as críticas feitas pelos aliados de Jair Bolsonaro, principalmente por seus familiares, pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele diz que presídio não é colônia de férias. Sua análise, Guta. Olha, Dani, essa decisão está no ranking das decisões mais cínicas que os ministros já prolataram. O voto do ministro Flávio Dino, quando houve a prisão do ex-presidente por conta da vigília que foi convocada pelo Flávio Bolsonaro, também já foi um voto muito cínico, mas esse do ministro Alexandre de Moraes, essa decisão realmente supera todos os níveis do absurdo. Ele usa essa decisão para fazer até uma autodefesa. E isso deixa uma coisa muito clara. O ministro se importa com o que é falado. Ele não está imune às opiniões, à opinião pública, ao que é veiculado. E isso é positivo. Isso é algo para todos aqueles que lutam contra esse regime de exceção, entendam. Existe efeito, vale a pena a resiliência, a resignação, continuar lutando. Nessa decisão, como você bem trouxe, Dani, o ministro faz um arrazoado das críticas feitas por Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, e ele procura se defender nessa decisão.
dessas acusações. Não está tudo bem, não existe nenhuma justificativa para essas acusações, são notícias fraudulentas. Isso não estava nos autos. Essas notícias, essas entrevistas, isso não era objeto dos autos. Então, o ministro, ao que parece, está monitorando o que falam fora dos autos, e não o que consta no processo, e não apenas o que consta do pedido da defesa. É isso que a decisão tem que enfrentar, os pedidos das partes, o que a Procuradoria-Geral da República fala e o que a defesa fala, não o que pessoas alheias ao processo estão falando em entrevistas. Então, isso deixa muito claro que o ministro está atento ao que estão falando e ele usa, mais uma vez, uma decisão judicial para fazer a sua autodefesa, da mesma forma como ele fez nos julgamentos dessa trama golpista, dessa falsa trama golpista, que ali no plenário da primeira turma, ele também passou vídeos, ficou se defendendo, não foi um passeio no parque, não foi um domingo no parque, esse 8 de janeiro, mostrando vídeos, interrompendo inclusive o voto da ministra Carmen Lúcia para fazer a sua autodefesa. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem registrado aqui para a audiência e para todos aqueles que às vezes ficam cansados e desacreditados de que não vale a pena continuar na luta, Dani. E sim, na defesa, nessa decisão, ele trata de que não é uma colônia de férias, não é uma estação hoteleira. E ele faz uma comparação com os presos em regime fechado no Brasil, mais de 380 mil presos. Então, ele faz essa comparação. Naturalmente, diante de um presídio normal, nessas condições precárias do Brasil, se você fizer essa comparação, obviamente que a prisão do ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal tem condições mais favoráveis, mas olha qual que é o parâmetro que ele usa. E ele não enfrenta uma outra questão, uma questão fundamental, duas, na verdade. Quem são esses presos, esses 380 mil presos em regime fechado? Quais foram os crimes que essas pessoas cometeram? Homicidas, latrocidas, estupradores, traficantes. Isso ele não coloca na decisão dele, na hora de comparar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, além disso, ele também não enfrenta a questão da saúde do ex-presidente. Um homem de 70 anos, submetido a quantas cirurgias, e uma cirurgia, inclusive, recente. Esse é o contexto do ex-presidente Jair Bolsonaro. E justamente por isso, essa decisão é tão cínica também. Também por isso. O que o ex-presidente precisa neste momento não é mudar as instalações nas quais ele está submetido. É sim ir para a sua casa. E deveria ser em liberdade, porque crime não aconteceu, não foi cometido. Mas se a situação atual é essa que está posta e ele ficará preso, que fosse então em sua casa, em caráter humanitário. Agora vou receber nosso comentarista Marcelo Rocha Monteiro, chegando aqui no telão nessa manhã. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Sempre muito bom tê-lo conosco e ouvi-lo também. Bom dia, Daniel. Bom dia para a Guta. Bom dia para a nossa audiência. Marcelo Rocha Monteiro, a Guta Piña acabou de falar aí que o ministro Alexandre de Moraes utilizou uma decisão para fazer a sua autodefesa, muito embora nessa mesma decisão ele inclui ali as críticas dos familiares de Jair Bolsonaro para justificar essa transferência do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal para a chamada Papudinha. E aí a gente tem na tela um trecho dessa decisão, onde Moraes afirma que há uma tentativa sistemática de deslegitimar a execução da pena de Bolsonaro por meio de declarações públicas que não correspondem à realidade do sistema prisional. Segundo o ministro, o ex-presidente cumpre pena em condições mais favoráveis do que a maioria dos presos em regime fechado no país, ou seja, ele faz um comparativo, em razão das circunstâncias que ele diz excepcionais reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Marcelo Rocha Monteiro. Nós estamos mais uma vez assistindo a uma atuação que não tem nada de jurídica, né? Uma atuação política de um ministro do Supremo que, no momento, é alvo de suspeita. Vamos falar aqui de forma clara, né? O ministro Alexandre de Moraes hoje é suspeito de receber propina de um banqueiro corrupto para fazer
lobby a favor desse banqueiro e de lavar esse dinheiro da propina no escritório de advocacia da mulher dele. Essa que é a verdade. Tá? A verdade é que hoje paira sobre esse senhor essa suspeita. Tá? Então, isso explica toda a atuação dele desde a instauração lá atrás do inquérito do fim do mundo, né? Em que, novamente, a atuação do Supremo fugia completamente aos parâmetros legais, mas era uma maneira de se blindar, a ele e a alguns outros colegas, né, contra o que eles enxergavam como uma ameaça, né, a essa aparente fonte de riqueza que se tornou o cargo de ministro do Supremo. Né? Nós estamos vendo, não só no caso dele, como também no caso do senhor Toffoli, né? Também envolvido até o pescoço nessa questão do Banco Master. Então, quando ele fala que a prisão não é colônia de férias, não é hotel, né? Eu acho que ele devia pensar duas vezes, né? Porque se essas suspeitas se confirmarem, pode ser que seja para lá que ele vá, né? Para uma prisão em regime fechado, porque corrupção é crime e a pena é de prisão. Então, não tem mais nada de jurídico, de legal, de legalidade nessa atuação. Né? Nós estamos vendo uma reação de um ministro que está passando politicamente por uma situação muito delicada, muito delicada. Né? Quer dizer, é bastante improvável que, ao menos, o Congresso Nacional não instale uma CPI para investigar esse caso do Banco Master. E o Brasil inteiro sabe, né, que existem 129 milhões de razões para acreditar que o senhor Alexandre de Moraes pode estar envolvido nessa história. Né? E aí ele vem com essa mais uma vez, né? Ele quer posar de defensor da democracia, faz mais uma vez alusão nessa decisão sem eira nem beira, ele faz alusão aos gravíssimos crimes cometidos por Jair Bolsonaro contra o Estado democrático de direito. Embora ninguém saiba, vamos sair por aí e perguntar para a população o que o Bolsonaro fez. Pergunta para o jornaleiro, pergunta para o padeiro, pergunta para o seu vizinho ali na esquina, quando você estiver caminhando na beira da praia de manhã. O senhor sabe efetivamente o que o Bolsonaro fez para estar cumprindo essa pena de 27 anos? Né? Ninguém vai saber explicar. Né? Por quê? Porque ele não fez absolutamente nada. Né? Então, mais uma vez a gente vê essa atuação política de um ministro que está, essa é a minha percepção, acuado diante de suspeitas gravíssimas de que ele seja um corrupto. Pois é, agora eu vou receber aqui no nosso estúdio, você já vê, Carol Esponza, nossa comentarista convidada. Carol, bom dia para você, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Dani, bom dia, Guta, bom dia, professor Marcelo, sempre um prazer estar aqui nesse jornal. Carol, começo perguntando a você, em linha com a análise da Guta e do Marcelo Rocha Monteiro, o ministro Alexandre de Moraes usou essa decisão para rebater essas críticas que foram feitas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, inclusive por juristas também, por advogados, dizendo que a prisão de Bolsonaro não é colônia de férias. Eu quero ouvir a sua análise sobre esse trecho da decisão do magistrado. Pois é, mais uma vez, né, zombando da cara do presidente, deixando claro que o que ele quer fazer é tortura, né, em relação ao Bolsonaro. Isso não tem a ver com simplesmente uma pena, tem a ver com dar o exemplo, né, para que a população tenha medo. Claro, é óbvio que uma prisão não é colônia de férias, mas também existe uma coisa que se chama direitos humanos, né, o famoso direito dos humanos que a esquerda passa o tempo todo
pedindo. O Bolsonaro estava preso com um barulho que não desligava, né? Acho que era do gerador do ar-condicionado. Isso é tortura, isso é uma técnica de tortura que foi usada durante anos. Você deixa ali a pessoa até ela enlouquecer, ele não consegue dormir. Um barulho alto, constante ali de ar-condicionado. Bolsonaro tem problema de digestão, né? Por conta da facada, então ele passa mal com frequência, soluço, ele precisa de um acompanhamento nutricional, médico dentro da prisão. É óbvio que prisão alguma tem um acompanhamento nutricional adequado para a situação de um senhor de idade como o ex-presidente. Lula teve todas as regalias, Janja visitava ele todos os dias, ficou ali numa colônia de férias, né, numa cela muito melhor, com condições muito melhores. Então, por que esse tratamento para um e um tratamento completamente diferente para outro, né? Nosso duplo padrão que a gente vive no Brasil há tanto tempo. Então, claramente, Alexandre de Moraes, ontem com aquela fala dele, né, irônica, rindo da situação, claramente tentando passar aí o recado dele de que Bolsonaro será torturado e, se depender dele, até virar óbito. A nossa audiência interagindo conosco aqui também por meio do nosso chat, trazendo um ponto. Esse quartel, a chamada Papudinha, é um quartel militar que fica dentro da Papuda, onde Bolsonaro ficará preso. A gente vai seguir com esse assunto aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Quero te ouvir, Guta Pini, ainda sobre outros pontos dessa decisão. Mais uma vez, Moraes utilizando aí uma decisão oficial da Suprema Corte para rebater críticas, para responder críticas. Soa como ironia alguns desses pontos nessa decisão, na sua avaliação? Com certeza. Deixa eu só dar bom dia para o professor Marcelo, para a Carol Esponza, a Carol que está aqui conosco na Oeste desde ontem no Arena Oeste. Muito bom tê-la conosco, Carol. Olha, Dani, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele tenta passar ares de legitimidade para a sua conduta, para a manutenção do ex-presidente naquelas condições insalubres e condições de tortura. E como é que ele faz isso? Ele começa essa decisão fazendo um panorama do sistema penitenciário do Brasil. Então, ele começa a tratar dos desafios enfrentados pelo sistema prisional, de superlotação, de muito encarceramento, de que tem muito mais presos numa cela do que essa cela poderia suportar, então que é um desafio muito grande no Brasil e que ele, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante de todos esses desafios, tem feito a sua parte. Fez um julgamento numa DPF, declarando um estado de coisas inconstitucionais no Brasil nessa questão das penitenciárias, do direito dos presos, e determinou que os governos dos estados tomassem as medidas adequadas, passou para o CNJ também essa determinação. E no caso do ex-presidente, eles fizeram tudo o que estava ao alcance. Colocaram o ex-presidente numa cela exclusiva. Ele fala isso na decisão. O que a família do ex-presidente está reclamando de uma cela quando os outros presos, 380 mil presos em regime fechado, compartilham cela. E o ex-presidente estava numa cela exclusiva, com banheiro exclusivo. Ele quase podia ter escrito do que estão reclamando, de tão cínica que foi essa decisão. Ele não enfrentou as questões de base, as questões fundamentais deste caso, a idade do presidente, a questão de saúde gravíssima que o presidente se encontra. Ele não tratou aqui da comparação de presos em regime domiciliar. Por que ele não trouxe isso para a decisão? Quais são as condições que estão sendo enfrentadas por aqueles presos em regime domiciliar? Por que ele não trouxe o caso do ex-presidente Fernando Collor, que tem uma condição de saúde muito menos gravosa do que a do presidente Bolsonaro e está em casa, na sua mansão, lá em Maceió? Isso ele não trouxe para os autos. O que ele traz? Os presos em regime fechado, 380 mil presos, ele faz essa comparação cínica
quando não dá para comparar o ex-presidente Jair Bolsonaro com esses criminosos de regime fechado. O que o professor Marcelo trouxe foi de uma clareza. Se você perguntar na rua o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, as pessoas não sabem responder. Não existe clareza, não teve nenhuma ofensa a um patrimônio público, a um bem jurídico tutelado. Não teve crime. E justamente porque não teve crime, porque essa narrativa não caiu na opinião pública, é porque o ministro está o tempo inteiro, essa é a razão pela qual o ministro está o tempo inteiro partindo para uma autodefesa. Em todas as oportunidades que ele tem, ele se defende. Ele defende o que ele fez, a sua canetada. Ele usa os julgamentos como palco e só faz isso aquele que ainda não convenceu o outro, que está o tempo inteiro nessa luta. Ele trava essa luta o tempo inteiro de tentar convencer as pessoas do absurdo, mas o absurdo não convence, a mentira não convence, não adianta ele ficar repetindo essa mentira, ela jamais se tornará verdade, e ele sabe disso. Não à toa, em mais essa oportunidade, ele usa uma decisão judicial para rebater os filhos do presidente. Vejam, essas alegações dos filhos, essas entrevistas, isso não está nos autos. E o ministro, ainda assim, se sentiu na obrigação de, na decisão judicial, rebater as entrevistas do Carlos Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, querendo mostrar que não, que estava tudo bem na Superintendência da Polícia Federal. Se estava tudo bem mesmo, por que ele transferiu para Papudinha? Que realmente é um espaço maior, vão poder colocar os equipamentos ali para fisioterapia, mas uai, por que então desde o início não foi assim? Por que submeteram o ex-presidente a toda essa tortura por todo esse tempo? Se estava tudo bem, qual foi o motivo de terem transferido ele agora? Então, porque não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Mas o ministro Alexandre de Moraes tenta passar essa imagem, passar esses ares de legitimidade, esses falsos ares de legitimidade para as suas decisões nesse contexto completamente arbitrário. Lembrando, ele não enfrentou as questões fundamentais desse caso. Enfrentar a questão da inocência do ex-presidente, ele não vai enfrentar mesmo, porque parece que é um projeto pessoal do ministro manter essa condenação, essa narrativa de Estado democrático de direito que sofreu um golpe. Mas ele não enfrenta também a questão da saúde do ex-presidente. Agora será feita uma nova perícia e aí lá na frente se decidirá se o ex-presidente pode ou não ir para prisão domiciliar. E esperamos que esse cenário esteja se desenhando, que esse intuito, essa vontade do ministro de mostrar o seu poder e até onde ele pode chegar, que isso já esteja se esgotando, que ele já tenha mostrado todo o seu poderio e finalmente o ex-presidente possa ir para sua casa, ainda que de forma injusta, porque ainda seria uma prisão domiciliar, mas é assim que a política funciona, são os cenários, os contextos, e a gente espera que o contexto que está se aproximando nos próximos meses, aí quem sabe seja do ex-presidente na sua casa. Pois é, Guta Pini, Marcelo Rocha Monteiro e Carol Esponza. Vou te ouvir agora, Marcelo Rocha Monteiro, sobre esse ponto que a Guta Pini nos trouxe, porque em meio a todos aqueles pedidos ali para prisão domiciliar humanitária, a pergunta é essa: por que o ministro Alexandre de Moraes decidiu transferir neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro da sede da PF, da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, para essa Papudinha, esse quartel que fica dentro do presídio da Papuda? Com um detalhe que a Guta também menciona no seu comentário, Moraes fala em campanha para desqualificar, deslegitimar a justiça brasileira, quando os filhos de Jair Bolsonaro participam de entrevistas ou fazem publicações nas redes sociais criticando as condições às quais o pai estava sendo submetido na Superintendência da Polícia Federal. Aí eu pergunto a você, Marcelo Rocha Monteiro, está proibido questionar agora no Brasil? Parece que sim, né? Parece que os deuses do Supremo estão acima do direito do cidadão de fazer crítica a qualquer agente público, a qualquer autoridade. Deixa eu aproveitar para dar bom dia aqui para minha conterrânea Carol Esponza, prazer estar aqui com você.
A Guta falou em projeto que dá a impressão de que é um projeto pessoal, né? Eu acho que é sim. Eu acho que tem um pouco disso também, porque, como eu falei, né, em algum momento, os ministros do Supremo enxergaram o governo Bolsonaro como uma ameaça, né, ao que muita gente hoje entende que é um esquema de corrupção e de tráfico de influência que se instalou no Supremo Tribunal Federal. Né? Muita gente havia esquecido, e lembrou agora, que o chamado inquérito do fim do mundo, né, o chamado inquérito das fake news, foi instaurado, teve como primeira medida suspender a apuração pela Receita Federal de uma investigação de aumento de patrimônio injustificado de 2 advogadas. Né? Uma casada com Gilmar Mendes e a outra casada com o Toffoli. Né? A primeira medida tomada pelo relator do inquérito, escolhido a dedo pelo Toffoli, o senhor Alexandre de Moraes, foi afastar os 2 auditores da Receita que estavam fazendo essa investigação, um deles já é falecido, inclusive, e arquivar tudo. Né? E, novamente, nós estamos vendo isso agora nesse inquérito ilegal que o senhor Alexandre de Moraes instaurou para apurar quem foi que vazou a informação de que o escritório dele, o escritório da família dele, recebeu uma fortuna sem explicação, né? 129 milhões desse banqueiro picareta do Banco Master, ao mesmo tempo em que o senhor Alexandre de Moraes era flagrado fazendo lobby a favor desse banqueiro. Então, toda a aparência de que era propina, né, disfarçada de contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, eu acho que sim, existe uma questão pessoal envolvida aí. Né? O governo Bolsonaro, e o Bolsonaro principalmente, foi visto como uma ameaça ao que pode ser um tremendo esquema de corrupção instaurado na mais alta corte de justiça do país. Eu acho sempre importante destacar o que estava vendo aqui no chat, a nossa telespectadora Ana Cláudia Sobreira, dizendo que o ponto principal é lembrar sempre que o Bolsonaro é inocente, portanto não devia estar preso em lugar nenhum. Né? Nem na Papuda, nem na Polícia Federal, nem na Papudinha, nem mesmo em casa. Né? Essa é a questão principal. Agora, superada essa questão, a gente tem que levar em conta que a transferência do Bolsonaro para a Papudinha, por mais que se trate de um espaço melhor do que o da Polícia Federal, não resolve o problema da prisão domiciliar. O Bolsonaro precisa de acompanhamento, precisa de um profissional, né, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfim, né, ao lado dele. Né? Não é assistência médica disponível 24 horas, como o ministro diz na sua decisão. Ele precisa de alguém que esteja ao lado dele, né, para a hipótese dele novamente sofrer, seja uma crise de problema de soluço, de problema respiratório, seja uma queda. Né? Não adianta ter uma assistência médica 24 horas disponível do lado de fora da cela ou sala onde ele vai estar trancado, porque vai acontecer de novo o que já aconteceu na Polícia Federal. Só vão constatar que ele caiu, que ele teve uma queda, que ele bateu com a cabeça, que ele teve traumatismo craniano, horas e horas depois. Então, o que é necessário, os médicos já destacaram, é que ele cumpra essa prisão absurda em regime de prisão domiciliar. Tá? É isso o que foi concedido a tantos e tantos outros presos. Eu vou lembrar aqui a vocês de que durante a pandemia, né, por razões de saúde, a Justiça soltou o chefe do PCC no estado do Paraná. O sujeito tinha sido condenado a 74 anos de prisão. Bom, vocês imaginem, né? Traficante, chefe do PCC, da filial do PCC, digamos assim, no estado do Paraná. Ele foi solto durante a pandemia do Covid-19, porque ele tinha pressão alta, ele era hipertenso. Então, ele tinha ainda mais de 50 anos de pena para cumprir,
mas foi concedida a ele, por razões de saúde, o benefício da prisão domiciliar, né? Não precisa dizer que no primeiro dia ele fugiu e foi embora do país. Então, como é que você pode admitir que é um bandido de alta periculosidade, que é hipertenso, né? Você compara a hipertensão com o quadro de saúde do presidente Bolsonaro, né? Então, você concede, por um problema de saúde muito menor, uma prisão domiciliar a um bandido, traficante, integrante do PCC, e nega esse direito, né, a um ex-presidente da República que, né, como a gente já disse aqui, vai repetir, se você perguntar para as pessoas o que ele fez, né, descreve aí para mim qual foi a conduta criminosa do Bolsonaro, ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber por uma razão muito simples. Ele não fez absolutamente nada. E, por último, para fechar aqui o comentário, essa alegação de que o sistema prisional brasileiro é muito ruim, e é mesmo, né, etc, etc. O que o Supremo tem feito com relação a isso? Vocês sabem o que o Supremo tem feito, né? Ele tem feito o seguinte, através do CNJ, que implantou a tal da audiência de custódia, ele solta criminosos. Então, essa é a solução, né? Não é ampliar o número de vagas, não é exigir que se construam novas unidades prisionais, né, para resolver o problema da superlotação. O Brasil não tem problema de encarceramento excessivo. O Brasil não prende demais. O Brasil tem vagas de menos. Mas a solução que o Supremo tem adotado é soltar criminosos, né, na audiência de custódia, traficantes, assaltantes, estupradores, assassinos, presos em flagrante. Mais de 40% deles vão para a rua em 24 horas. É assim que o Supremo está enfrentando esse, entre aspas, o problema da superpopulação carcerária. Pois é, Marcelo, fica comigo aqui dividindo a tela, porque a nossa audiência está direcionando uma pergunta exatamente para você. Você menciona aí o caso do Banco Master, cuja mulher do ministro advogava para essa instituição. Os desdobramentos de todo esse caso ainda não ficaram muito claros, até o momento, pelo menos. E a audiência quer a sua análise. Essa transferência de prisão de Jair Messias Bolsonaro é uma cortina de fumaça para desviar a atenção do caso do Banco Master? Como eu falei, o ministro, na minha visão, o ministro está acuado, porque esse caso é dificílimo de explicar, né? Quer dizer, a mulher dele advoga para o Banco Master. Eu não sei se ela advoga, porque o Banco Master tem 77 mil processos. E ela, aparentemente, atuou em um processo de calúnia que eu, quando era estagiário do escritório modelo da faculdade, eu fazia, né? Quer dizer, é trabalho para estagiário. Ela recebeu 129 milhões para isso, né? Porque, ao que tudo indica, né, conforme foi revelado pelo presidente do Banco Central, o senhor Galípolo, que foi nomeado pelo PT, né? Ele deixou bem claro que o ministro andou procurando o Banco Central para conversar sobre o Banco Master. Conversar sobre o Banco Master? Né? Então, ele é lobista do Banco Master? E o escritório da família dele recebe 129 milhões por serviços de advocacia que ninguém sabe onde é que foram prestados, né? Então, toda a aparência é de propina. E que o dinheiro vai para o escritório de advocacia da família dele para ser lavado, para dar a impressão de um dinheiro lícito. Então, tem muita coisa aí para explicar, que não está sendo explicada. Além disso, eu também quero destacar que um dia antes dessa decisão, o ministro foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelas condições degradantes da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu lembro que o ministro já esteve na lista da Lei Magnitsky de violadores de direitos humanos, né? E o ditado, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, no momento em que chega mais uma denúncia contra ele num órgão internacional, ele profere essa decisão aí, né, para tentar dar uma aparência de, olha, ele agora está num espaço maior e tal. Só que não é isso que a defesa está pedindo. E não é isso que resolve, como eu já falei, o que resolve é a prisão domiciliar.
né, dentro desse quadro de ilegalidade, dessa condenação absurda, né, o que atende ao problema de saúde gravíssimo do ex-presidente Bolsonaro, né, eu já perdi a conta de quantas cirurgias ele já... Acho que foram 12, não sei. Né, mas o que atende a essa condição de saúde extremamente delicada é a prisão domiciliar, não essa decisão. Mas, ao que me parece, essa decisão tenta aliviar a barra do ministro no momento em que, como os nossos telespectadores destacam, ele está numa situação extremamente delicada. O escândalo do Banco Master pode ser, e não sou eu que estou dizendo isso, né, um dos maiores casos de corrupção da história recente do Brasil. E olha que não são poucos. Né? E com uma característica diferente do Mensalão, diferente do Petrolão, que é o Supremo Tribunal Federal tem integrantes, ao que parece, no olho desse furacão. A Corte mais alta de Justiça pode estar envolvida nesse esquema de corrupção, né? Integrantes dela, né? Não a Corte, evidentemente, mas integrantes dessa Corte, desse tribunal, podem estar envolvidos. Existem suspeitas, não é mera especulação. Né? Então, é uma situação, nesse aspecto, inédita. Né? Claro que escândalo de corrupção no Brasil, ainda mais no Brasil do PT, de inédito não tem nada. Mas com esse grau de envolvimento de altíssimas autoridades do Poder Judiciário, nós, até onde eu sei, não havíamos visto anteriormente. Vou trazer mais um ponto aqui para Guta Pini, para Carol Sponzi e para você, Marcelo Rocha Monteiro, uma informação que está disponível no nosso site revistaoeste.com, dizendo o seguinte a respeito da Papudinha. Sem médico 24 horas, Papudinha organiza escala para atender Bolsonaro. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal ajustou plantões para o ex-presidente. Ou seja, diferentemente do que está nessa decisão, Carol Sponza, onde o ministro diz, em que ele diz que Bolsonaro vai ter acompanhamento 24 horas por dia, vai ter acesso fácil, inclusive, para poder sair para o hospital numa eventualidade e vai ter que justificar essa saída 24 horas depois dessa ocorrência. Pelo menos neste momento, soa como se essa transferência de Jair Messias Bolsonaro tivesse acontecido assim, a toque de caixa. Porque, como eu disse há pouco, não tem médico 24 horas na Papudinha. Isso está sendo ajustado agora, está sendo montada uma escala para poder atender o ex-presidente. Obviamente não tem um médico disponível no nível do que Bolsonaro precisa. Bolsonaro já está indo para o quê? Nona cirurgia, né? O que me impressiona a gente estava conversando aqui, se isso é extremamente pessoal em relação ao Bolsonaro. Eu sempre gosto de mencionar um caso, né, acho que eu já até comentei isso aqui no Jornal da Primeira Edição, da entrevista histórica da ministra Eliana Calmon, falando como o Lula foi tirado da prisão para derrotar o Bolsonaro. Então, isso é extremamente pessoal para os ministros do Supremo. Ele já vem, né, golpe está aí, ele já vem nesse processo de golpe há alguns anos para poder, quem era a única pessoa que conseguiria derrotar o Bolsonaro? O Lula, tá aí, ele é hoje o nosso presidente. Então, eles tiraram o Lula da prisão, anularam todas as provas, né, contra o Lula, anularam todo o processo para poder derrotar o Bolsonaro. Esse processo vem sendo construído ali há 11 mãos, mas há pelo menos 8 mãos ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora que o Bolsonaro está preso, por que eles não iriam torturá-lo? Por que isso não iria ser feito dessa forma? O que acontece é que as condições de saúde do ex-presidente pioraram muito e a gente já teve a morte do Clezão, a gente já teve outros casos de problemas de saúde sérios dentro da prisão em relação aos presos do 8 de janeiro. Então, Alexandre de Moraes viu que talvez isso, se Bolsonaro vier a óbito, né,
talvez isso gere uma comoção popular suficiente para dar problema para os ministros do Supremo. Então, é só isso que ele está fazendo. É tentando não ser responsável pela morte do Bolsonaro. Mas, por ele, o Bolsonaro vai continuar sendo torturado todos os dias, porque esse é o objetivo do Supremo Tribunal Federal. Se qualquer pessoa mostrar que qualquer pessoa, isso serve para as eleições desse ano, qualquer pessoa que ouse desafiar o sistema, ouse fazer o que Bolsonaro fez, vai ter que enfrentar processos ilegais, tortura, prisão ilegal. Então, é nada mais para o Supremo, né? O doutor Marcelo está colocando muito bem esses casos do Banco Master. Não é só o ministro Alexandre de Moraes que está envolvido. Tem o Toffoli, que está anulando tudo que é prova, que está apagando as provas, né? Teve a quebra do sigilo telemático e dos envolvidos aí no caso do Banco Master, que os senadores tiveram acesso, né? Simplesmente o Toffoli mandou apagar tudo no sistema interno do Senado para que os senadores não tivessem, então, mais acesso às provas. Por quem o Toffoli está tentando blindar com tudo isso? Então, o sistema vai sempre se proteger e a gente está aqui inerte assistindo a tudo isso porque o nosso Senado é frouxo, porque o nosso Senado não faz nada. É a única instituição que a gente tem hoje no Brasil capaz de frear o que a gente está assistindo. Mas, obviamente, existe essa moeda de troca Senado Federal, STF, não faz nada, que eu também não abro com esses processos aqui. A gente sabe que se abre hoje processo contra qualquer um por qualquer motivo, os senadores são acuados e a gente fica nessa situação aí que é quase que, né, não tem mais o que fazer. Então, lembrando que esse ano é um ano eleitoral, pensem bem em quem vocês vão votar para senador, porque só o Senado pode frear isso. Também a Carol Esponza faz coro, inclusive, ao que sugere a nossa audiência aqui por meio do nosso chat, pedindo uma ação mais intensa por parte do Legislativo. Eu separei aqui uma manifestação do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, logo depois que o pai dele foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha, também em Brasília. Ele faz uma seguinte pergunta, que eu vou pedir que você, Gutapini, responda a essa questão. Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma? Os remédios que Bolsonaro toma para seu atual problema crônico de soluços têm efeitos colaterais, como desequilíbrio e sonolência. Concretamente, já teve uma queda em que bateu com a cabeça. Na sua análise, lembrando que na cama que Jair Bolsonaro vai ocupar lá na Papudinha, em função desses episódios de quedas recentes, o ministro Alexandre de Moraes mandou colocar uma grade na lateral, supostamente para evitar que essas quedas aconteçam. E eu digo supostamente, porque é supostamente mesmo, né, Guta? É sempre supostamente, né, Dani? Agora, isso que o Flávio Bolsonaro está dizendo, se fosse o Michel Temer, será que ele estaria agindo assim? Nem precisa ser o Michel Temer, que foi o presidente que indicou o ministro Alexandre de Moraes, que fez esse grande desserviço à nossa nação. Sérgio Cabral está em casa. O Fernando Collor está em casa. Nem precisa ser o Michel Temer. O professor Marcelo trouxe aqui também uma liderança do PCC que também foi para casa. Então, você não precisa que seja um aliado, alguém que o ministro tenha algum apreço ou qualquer coisa do tipo. O fato é, não pode ser o Bolsonaro. Se for o Bolsonaro, não vai ter esse tratamento que a lei garante, que a Constituição garante. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode colocar a grade que for do lado da cama, pode colocar policiamento, pode colocar médicos aí na Papudinha, isso não atende às necessidades do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um senhor de 70 anos, ele deveria estar na sua casa, com a guarda da sua saúde garantida, até pelo ambiente em que ele estaria. Ele tem que estar ao lado da sua família. Como a Carol lembrou aí, 9 cirurgias, e ele está convalescendo da última. Não tem 60 dias do último procedimento cirúrgico ao qual esse cidadão foi submetido. Gente, isso é uma tortura. Não importa mais agora se é na Papudinha, se é na Superintendência da Polícia Federal. Não adianta eles quererem colocar qualquer tipo de condição mais favorável ao ex-presidente na cadeia.
ele não deveria nem ter sido processado, julgado, condenado. Mas agora, se essa é a situação que temos que enfrentar, ele precisa ir para casa. É prisão domiciliar humanitária agora, para depois, na sequência, anular essa condenação. De alguma forma, passar uma anistia, passar um projeto de lei que acabe com esses crimes, que inclusive já tem proposta do senador Carlos Viana. E esse acontecimento de ontem, essa decisão do ministro de mandar o ex-presidente para a Papudinha e garantir todas essas condições, isso mostra algo muito importante. Isso nos revela que o ministro é sim suscetível à opinião pública. Quando essas matérias não saem da pauta, todas essas investidas, essas opiniões, esses comentários que a gente faz em benefício da lei, da saúde, da dignidade da pessoa humana, isso tem efeito para o nosso público, para o chat que às vezes fica também desmotivado, a população brasileira. Eles são seres humanos também, os ministros, ainda que não nos pareça. Ainda que pareça que eles são máquinas, pessoas completamente inflexíveis. Não, não são. São seres humanos suscetíveis também. Por isso, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, de mandar o ex-presidente para a Papudinha, se justificando, fazendo a autodefesa nessa decisão. Por que ele fez isso? Por que numa decisão judicial ele rebateu o Flávio Bolsonaro? Ele rebateu o Carlos Bolsonaro? Por que ele simplesmente não ignora o que as pessoas estão falando? Se ele está tão certo da razão, quem está certo da razão não precisa se justificar. Principalmente numa decisão judicial, você sendo um ministro, mas ele o fez. Então ele é suscetível que o Senado perceba isso, entenda, ainda que sejam minoria, não parem de falar, usem aquele plenário e aquele púlpito para os seus devidos fins, subam ali, falem com a sociedade, mostrem os fatos, mostrem as condições do ex-presidente, falem de novo desse processo, não vamos virar essa página até que a justiça seja feita nesse país. É aquilo que todo cidadão de bem, pagador de impostos, que tem zelo pela Constituição Federal, está fazendo, buscando justiça. E ficou muito claro, mais uma vez, que em algum nível, sim, o ministro é suscetível. Por isso que ele usa essas oportunidades para se justificar. E como o professor Marcelo bem lembrou, tudo indica que o ministro Alexandre de Moraes está no olho desse furacão do Banco Master. Então, o que a oposição não pode deixar de fazer é toda a pressão possível para que essas investigações avancem. E se não na Polícia Federal, numa CPI instalada ali no Senado da República e que possa levar essas investigações adiante. É muito escândalo envolvendo ministros da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. A oposição tem tudo nas mãos para fazer toda a pressão possível, especialmente nesse ano tão decisivo para o Brasil. São muitos escândalos relacionados aos ministros do Supremo Tribunal Federal e a Carol falava agora há pouco conosco, Guta e Marcelo Rocha Monteiro, sobre a necessidade de o Congresso, sobretudo do Senado Federal, agir de forma mais incisiva, uma vez que é o Senado a casa apropriada para tocar adiante o processo de impeachment. Lembrando que no ano passado havia mais um dos muitos pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 41 senadores chegaram a assinar ali em apoio a esse pedido de impeachment. Depois, 35 disseram que votariam efetivamente. Lembrando que o presidente da casa, Davi Alcolumbre, disse que nem com 81 assinaturas ele iria pautar o pedido de impeachment contra Moraes. Pois é, Dani, eu já conversei em off com alguns senadores, o que eles falam é o seguinte: desses 41 que assinaram o pedido, nem 35 votariam a favor do impeachment. Que muitos dos senadores votaram ali na pressão dos eleitores dele. Foi um grande acordão, né? No Brasil a gente quase não assiste isso, né? Esses grandes acordões ali no Congresso Nacional. Falou, olha, eu vou votar aqui
pelo processo de abertura, mas só porque eu preciso ficar bem com a minha base, mas fica tranquilo que se vier a ser aberto eu não vou votar. Esse é um dos motivos, inclusive, dessa declaração desastrosa do Alcolumbre, né? Nem com 81 assinaturas, ou seja, nem com a assinatura dele mesmo a gente pautaria. Então, essa é a realidade. Hoje, a oposição, né, no Senado Federal é mais ou menos 35 senadores, mas firmes mesmo, que estão ali todos os dias pedindo anistia, pedindo pela soltura do Bolsonaro, a gente não tem nem 25. Todo o resto, repito, tem rabo preso e não tem como fazer um voto desse. Por mais que perca os eleitores, né, que são os eleitores de direita, a gente assiste essa tragédia. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senador Ciro Nogueira, que é bolsonarista, e ele falou, com esse Senado que aí está, nós não abriríamos o processo de impeachment, mas ele mesmo votou contra. Então, esse é o discurso que a gente assiste todos os dias dos senadores, né? Aquela, sou bolsonarista para inglês ver, mas na prática, esse acordão de bastidores. Então, repito, faço minhas palavras do Ciro Nogueira, inclusive, com este Senado que aí está incluindo vários desses senadores que se fingem bolsonaristas, a gente não tem como mudar o Brasil. Nunca foi tão importante que a população acorde, vote, tenha consciência do que está fazendo. Não é só para presidente, porque infelizmente o presidente não pode mudar essa situação. Quando Flávio for eleito, ele não pode mudar a situação do pai, ele não pode pautar impeachment de ministro do Supremo. Somente o Senado pode.